Estamos aqui celebrando em nome da presença do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nesta época da Quaresma, pensado para o 5º domingo da Quaresma da Paixão, para o dia 29 de março de 2020. Trago como palavra de reflexão a palavra de Romanos, capítulo 8, versículos 6 até 11. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as pessoas que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana tornam-se inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Até aqui a palavra bíblica. Irmãos e irmãs, a nossa palavra bíblica, ela fala de mente controlada. O que controla a nossa mente nesse momento que estamos em meio a toda essa pandemia e temerosos pelo que há de vir? Certamente os sentimentos são os mais diversos: medo, angústia, preocupação, insegurança. Isso tudo exige de nós muita sobriedade nesse momento. Como pessoas de fé, afirmamos que Deus tem controle sobre tudo, mas ao mesmo tempo Ele delega a nós, seres humanos, a corresponsabilidade por este mundo. Já lá no início da criação, o ser humano foi colocado no jardim do Éden para usufruir e cuidar, conforme Gênesis 2:15. Irmãos e irmãs, quem sabe o momento em que o mundo parou, ou ao menos diminuiu o seu ritmo frenético, é ou está sendo uma oportunidade para refletirmos sobre a maneira como temos usufruído desse jardim comum, nosso planeta, e ao mesmo tempo como temos cuidado dele. É difícil de aceitar essa parada geral. Isso tem muitos desdobramentos, com certeza. Por isso precisamos continuar firmes na oração e pedir que Deus haja de forma urgente, para que o nosso mundo possa voltar à normalidade
da vida. E nesse sentido, nosso texto nos remete ao controle de mente. Por mais apreensivos que estamos, não podemos trocar os pés pelas mãos, como diz uma gíria, um ditado popular. O momento exige sim cautela, sobriedade, amor próprio, mas também amor pelo nosso semelhante. Por isso a palavra fala da mente dominada pelo Espírito de Deus, ou seja, se colocar em sintonia, em comunhão com Deus, buscar nele o refúgio e a força para saber como agir. Se por um lado há sacrifício de muitos, igualmente deve haver solidariedade. Não é momento de sermos egoístas, de pensarmos apenas em nós. Por isso é preciso ter sensatez e discernimento do que é necessário fazer. O mundo precisa voltar à normalidade. Aos poucos, as pessoas que tiveram que parar precisam retornar aos seus postos de trabalho. De maneira especial, aqueles e aquelas que não fazem parte do denominado grupo de risco. Igualmente, precisamos tomar o cuidado para preservar a vida, pois a vida de cada pessoa é muito especial. São nossos entes queridos, ninguém quer perder ninguém. Mesmo que em algumas situações seja inevitável a perda de entes queridos, mas não pode ser por causa da nossa negligência, descuido ou pouco caso de nossa parte. Merecem a nossa gratidão, respeito, elogios e aplausos, solidariedade, todas e todos que estão no fronte, nas mais diversas áreas: saúde, alimentação, transporte, segurança e muitos outros tantos que não puderam parar de trabalhar. Como guias espirituais, também estamos orando e fortalecendo as pessoas para que continuem firmes e perseverantes na fé. Irmãos e irmãs, é tempo de provação, com certeza, mas lá na frente vamos poder olhar para o alto e agradecer a Deus acima de tudo. E também vamos poder olhar para o nosso semelhante e ver nele um irmão, uma irmã na fé, que somou forças e em amor ajudou a enfrentar e superar as dificuldades. Povo de Deus, irmãos e irmãs na fé, vamos continuar firmes, todos pelo bem comum. Unidos seremos mais fortes e com certeza vamos crescer em todos os aspectos. Que todos nós sejamos renovados mentalmente e espiritualmente. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, 1 e 2: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém.
Neste momento, eu também quero convidar para um momento de oração, onde nós buscamos também a força e orientação em Deus e em Sua Palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 1, 3 e 4: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Convido para um momentinho de silêncio, para pensarmos sobre essa palavra e em seguida vamos orar. Pai eterno, teus filhos e tuas filhas te louvam e bendizem pelo teu agir e tua presença. Te louvamos acima de tudo por este mundo e pela vida que nos presenteias, e porque podemos viver nesse mundo e usufruir e ao mesmo tempo cuidar. Nesse momento sentimos dores e angústias sob os mais diversos aspectos. Tua criação geme, teus filhos gemem e choram. Ajuda-nos, ó Deus, para que continuemos com os nossos corações e mentes unidos em Ti. Dá-nos a tranquilidade e a sobriedade para fazer e dizer o que é certo. Guia, Senhor, os poderes constituídos, governantes da nação brasileira e do mundo, para que nesse momento sejam instrumentos da Tua vontade para a nação brasileira e para o mundo. Senhor, rogamos pelos guias espirituais, pastores, pastoras, todos os ministérios, padres e todos os demais, que igualmente sejam iluminados por Ti, para que orientem e fortaleçam o Teu povo. Senhor, rogamos pelo povo brasileiro, mas por extensão por toda a humanidade. Seja e esteja com todos, envolve-nos em Tua graça, proteção e bênção. Amém. Também queremos ter uma palavra de bênção neste momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que sobre ti levante o seu rosto e te dê a tua paz. Que essa paz de Deus possa estar contigo nesse dia, nesse final de semana e também os dias que Deus nos dará pela frente. Muita paz no coração, muita gratidão, e que a tua mente esteja equilibrada e controlada pelo Espírito de Deus. Amém? Abençoado dia, abençoada semana. Eu sou o pastor Fernando, da paróquia de Itopava, Rega, Sino do Vale do Itajaí, Blumenau, Santa Catarina.